Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui. Vamos orar? Pai amado, Senhor Deus, que alegria estarmos na sua casa essa que sentimos a tua presença, mas temos paz, temos alegria, temos gratidão, estamos aqui para te cultuar, Senhor. Mas também precisamos ouvir a sua voz. Então eu clamo a ti, que o teu Santo Espírito venha falar com cada um de nós, trazendo tudo aquilo que necessitamos, e nós temos certeza disso, que precisamos ouvir a tua palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Bom, queridos, temos uma pergunta hoje aqui, e a pergunta é essa, com todo respeito. Você quer ser sábio? Quer de fato ser sábio? Pois então, com todo o amor que eu tenho à tua vida, cale a sua boca. É exatamente isso que você ouviu, mas fique calmo, não fique chateado comigo não. Sabe por quê? Tiago 1,9 diz o quê? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja o quê? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E outras versões diz lento para falar ou lento para se irar e pronto para ouvir. E o que no mundo que vivemos, o que a gente mais vê é estar pronto para se irar, estar pronto para falar e estar tardio para se ouvir. Queridos, precisamos muito disso. Respira. Será que você precisa mesmo falar tanto como você tem falado? Desculpa, eu estou pregando para mim também. Para mim também, não é só para vocês, não. Eu prego hoje para mim, porque Deus tem falado muito comigo. Tenho vivido momentos em que isso tem sido muito, muito importante para mim. São conflitos gerados apenas porque muitas vezes nós falamos demais. Muitas vezes falamos demais. Então, que hoje seja um dia marcante em nossas vidas. Eu me coloco aí também para que a gente aprenda a fazer bom uso dessa nossa boca, ter o controle dela. Muito embora o próprio Tiago 3,2 diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Quem? Todos. De algumas? Não, muitas. E se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E perfeito só tem um, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós não somos perfeitos, porque este sim é capaz de dominar todo o seu corpo. Veja a importância do domínio da língua. Não devemos nos tropeçar no falar, e aqui é falar demais, não tenha dúvida disso, é falar demais. Provérbios 17, 27 e 28 diz o quê? Quem o quê? Controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra o quê? Que é inteligente. Então eu comecei perguntando se você quer ser sábio, e aqui tem a resposta. Precisa controlar as suas palavras, aí sim você vai ser sábio. E se você mantiver a calma, então você vai mostrar que é inteligente. E o provérbio é tão forte nisso que ele diz que até um tolo pode passar por sábio e inteligente apenas se ficar calado. Veja onde chega a importância desse falar menos. Nós vivemos num mundo em que parece que todas as vezes que alguém fala alguma coisa, nós somos obrigados a comentar, a contestar, a dar a opinião. Não, ninguém pediu muitas vezes a tua opinião. Desculpa, ninguém pediu. Então não dê, não fale. Não sai dando opiniões e muitas vezes então contrariando situações. Que coisa triste que é isso. Provérbios 10, 19 também diz: quem fala demais acaba o quê? Pecando. Por que acaba pecando? Vamos parar para pensar um pouquinho. Porque se a gente falar demais, sabe o que acontece? O nosso estoque de verdade acaba. Uma hora acaba. E aí entra o quê? Entra o exagero. Ainda não é uma mentira, mas é um exagero. Ou seja, aquilo é enorme, paguei caríssimo, e mais isso, e mais aquilo. Aí, e quando acaba o estoque de exagero, o que entra também? Aí entra a mentira.
Então quem fala demais acaba pecando, e quem é prudente fica de boca fechada. Eu falo em amor e em respeito, porque eu tenho vivido, tenho visto conflitos muito desagradáveis em função disso. Eclesiastes 3,7 também diz o quê? Que há tempo de calar e tempo de falar. Quando o Tiago lá no comecinho fala, ele não está falando que é para você não falar. Não, vai ter momentos de você falar. Mas a gente vai também mostrar quais são esses momentos. Porque muitas vezes o seu silêncio pode ser a sua melhor resposta. Creia nisso. Muitas vezes o seu silêncio, o meu silêncio, pode ser a sua melhor resposta. Porque assim, tem gente que merece de fato uma explicação. Quer dizer, a minha esposa, a Lídia, ela merece toda e qualquer explicação. E eu tento dar. Agora, tem outras pessoas que merecem apenas uma resposta. E tem algumas que não merecem absolutamente nada, e você quer falar, e você quer responder, e você quer opinar. Não precise. Grave uma coisa: fale menos, lute mais e ore mais. De novo, fale menos, lute mais e ore mais. E outra coisa também, para que todos nós possamos guardar nesta manhã aqui tão linda: fale muito de Jesus, fale pouco de você e não fale nada de ninguém. Vou repetir: muito de Jesus, pouco de você e nada de ninguém. Você sabe por quê? A distância, isso é real, a distância entre o Egito e Canaã hoje dá por volta de 800 e poucos quilômetros. De carro daria para fazer entre 7 e 8 horas no máximo. E o povo levou 40 anos. Mas por quê? Murmurava, falava demais e reclamava. E reclamava. E Deus deixou esse povo tanto tempo assim no deserto. O que a gente tem visto também hoje é muita boca aberta. Ou seja, quando alguém erra, eu vou te dar um conselho: quando alguém erra, abra mais os braços do que a boca. O mundo tem muita opinião e pouco acolhimento. Nós temos que acolher mais do que falar mais e falar menos. Então, alguém errou, abra os braços, acolhe, ore junto, entendeu? Encoraje, mas não já cair de pau e criticando ainda mais. Não, isso não. Tanto é que o salmista, Salmo 39:1, o que ele fala? Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei contra ti. Olha, de que maneira ele não vai pecar? Em palavras: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca. Olha o que ele fala: colocarei eu mesmo uma mordaça em minha boca. Para quê? Para não pecar com palavras. Que coisa tremenda, forte que é isso. Que coisa tremenda, forte. Tem um salmo conhecido, esse então é do próprio Davi, que é, ou foi, melhor dizendo, um homem segundo o coração de Deus. Então veja você, o homem segundo o coração de Deus escreve e declara isto aqui no Salmo 141:3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Nós precisamos pedir isso todos os dias. Para quê? Para que a gente não fale demais, para que a gente não fale demais e crie situações difíceis, de conflito, de contenda, desagradáveis. Não. A boca do justo é fonte de vida. Provérbios 10:11, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga o quê? Violência. Então, muitas vezes a gente escuta que o último a se converter é o nosso bolso, né? Por causa de dízimo, essas coisas todas. Eu cheguei à conclusão que, de fato, a última coisa que converte em nós é a nossa boca. Então, se nós somos nova criatura e não mudamos a nossa forma de falar, principalmente no que se diz respeito à quantidade do que nós falamos, nós não nos convertemos ainda. Precisamos, de fato, pedir, como salmista: põe uma guarda, põe um guarda à porta dos meus lábios. Eu tenho vivido
aqui fica um testemunho. Eu tenho vivido já há algum tempo esse texto bíblico, mas assim, todos os dias eu peço para Deus me lembrar dele e ver se eu estou passando neste gabarito. Efésios 4:29 diz o quê? Não saia, presta atenção, não saia da vossa boca nenhuma, algumas poucas, de novo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou melhor dizendo, dura, não saia nenhuma, e sim unicamente o que for boa para edificação. E aqui para mim é a parte fundamental desse texto bíblico, vírgula, edificação, vírgula, conforme a necessidade. Oh Deus, oh meu Pai, que coisa difícil. Muitas vezes a gente não faz essa análise, não fazemos essa reflexão e simplesmente falamos a nossa opinião e damos a nossa opinião quando ela não foi consultada, não foi questionada, não foi perguntada. A gente sai opinando, a gente sai falando e muitas vezes não era necessário. E o texto sabe disso, a Bíblia é perfeita, então diz conforme a necessidade. Não é, para e pensa, é necessário a minha opinião agora, alguém pediu a minha opinião agora, eu preciso dar a minha opinião agora? Não, então não, porque não é necessidade. E o texto ainda continua, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu preciso repetir, me perdoe, mas vamos ler o que está escrito aí. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, essa palavra que vai sair vai transmitir graça? Não vai, não fale. Essa palavra que você está querendo falar foi solicitada? Não, não foi, então não é necessária. E vai edificar? Não, não vai edificar. Não fale. Mas eu estou falando muito para você ficar quieto. Mas deixa eu dizer também uma coisa importante aqui. Grave isso. Diga aquilo que te incomoda. Presta atenção, diga aquilo que te incomoda quando está incomodando e não quando está insuportável. Assim você poderá o quê? Usar suas melhores palavras e não as suas piores ofensas. Eu vou repetir. Tem algo te incomodando? Fale, por favor, fale, não põe debaixo do tapete, não guarda aquilo, porque no momento está incomodando. Se você não falar e aquilo seguir, aquilo poderá vir a ficar insuportável. Então, diga aquilo que te incomoda quando está incomodando, e não quando está insuportável, porque quando estiver insuportável, as suas melhores palavras desaparecem e o que vai vir são as suas piores ofensas. Deu para entender? E tem um desafio para você e para mim, para todos nós. Quem faz esse desafio é Jeremias 15:19. E o texto é claro quando diz: assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. E olha agora, se você disser palavras de valor, palavras o quê? De valor, e não indignas, será o meu porta-voz. Que coisa tremenda é isso. Você já imaginou ser o porta-voz de Deus? Para tanto, o que você e eu precisamos? Palavras de valor e não indignas. Grave isso com toda a sua força. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Mas até então eu falei do perigo que é a língua. Que o próprio Tiago diz que ela é destruidora, tem a força de um fogo que destrói, né? Então nós precisamos de fato ter esse domínio, ter o controle dela, não falar demais, pedir que coloque uma guarda, que a nossa boca seja uma fonte de vida, porque senão será uma fonte de violência, e que sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Isso tudo eu estou tentando pôr em você e em mim
o perigo que é a nossa língua, o falar, o muito falar. Mas agora eu quero aproveitar esse tempo para talvez trazer algo aqui que você ainda não tinha pensado, mas é no poder do silêncio. Poder do silêncio. É isso mesmo que você ouviu. E o melhor exemplo disso está lá no livro de Josué, capítulo 6, que retrata o que? Algo que muitos, a maioria aqui já ouviu falar, que foi a queda das muralhas de Jericó. Quem lembra? Opa, sim, alguém ali falou, né? Como é que elas caíram? Ah, alguém também falou. Pelo berro, pelo grito? Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não foi o berro, não foi o grito que derrubou as muralhas de Jericó. Foi o silêncio. Sabe por quê? Eu vou ler para vocês. Josué 6, no verso 10, diz assim: Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga gritai. Sabe quanto tempo foi isso? De não sair nenhuma voz, nenhum som, nada, que ele pediu para todos os soldados 6 dias. Fique calado por 30 minutos para você ver se você dá conta. É dificílimo para nós, dificílimo. Imagina um monte de homens calados por 6 dias. Só no 7º que, de fato, eles puderam gritar. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que o que derrubou as muralhas de Jericó foram 6 dias de total silêncio. Tem poder. O silêncio, quero que vocês entendam hoje, é uma tremenda disciplina espiritual. É uma ferramenta que nos alinha com a vontade de Deus, abrindo nossos corações para quê? Para a orientação dele. Só assim vamos ouvi-lo. É também uma declaração de vitória, porque através desse poder do silêncio nós aprendemos o quê? Paciência, humildade, dependência de Deus. Então, queridos, não pense que silêncio é apenas ausência de palavras. Não, é uma expressão de fé, de entrega, de confiança. E o silêncio nos posiciona para quê? Para ouvir a voz de Deus. Por isso que o salmista diz em Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se aquieta, meu irmão. Se aquieta, minha irmã. Se acalma, fique calado, fique calada. Quando abraçamos o silêncio, criamos espaço para Deus se mover em nossas vidas. E esse é o que eu mais quero para cada um de vocês e para mim também, que Deus possa se mover em nossas vidas. Através dele nós nos aprofundamos a nossa intimidade com Deus. Isso que no silêncio. Na quietude, somos mais capazes de discernir o que é a voz dele. Somos livres das distrações e do barulho do mundo. E quer saber? É através do silêncio que se promove a tua e a minha maturidade espiritual. Porque passa o controle de nossas ações e reações, acabam sendo um fruto do Espírito, como está em Gálatas, ou seja, domínio próprio. Quando eu me calo intencionalmente, eu estou exercendo o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Imagina o que é o poder do silêncio na gestão de conflitos, por exemplo. Porque quando silenciamos, quando nos calamos, a gente convida Deus a agir no nosso lugar. Eu saio de cena e Ele sim vai agir. Êxodo 14:14 diz o quê? O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Sabe quando Deus vai lutar por você e por mim? Quando nós nos acalmarmos. Do contrário, Ele não entra.
ele não entra. Então o silêncio ele tem um poder, ele é tremendo. O silêncio transforma a maneira como nós nos relacionamos com os outros. Sabe por que acontece isso? Porque ouvimos mais profundamente. Estou calado, estou ouvindo. Agora, se eu estou debatendo, falando, questionando, reclamando junto, eu não escuto ninguém. Então, quando eu me aquieto, quando eu me acalmo, nós ouvimos mais profundamente. Respondemos nossas respostas, por ter ouvido melhor, nossas respostas são com empatia. E aí construímos relacionamentos enraizados o quê? Na compreensão ao invés da contenda. Tudo isso por causa do quê? Do silêncio. Então ele transforma a nossa maneira de viver, ele transforma a nossa relação com Deus, ele transforma a nossa relação com os outros, porque ouvimos melhor, ouvimos mais profundamente, respondemos melhor, respondemos com empatia, e a partir daí, claro que estamos construindo relacionamentos enraizados na compreensão e não na contenda. E aprender a esperar no silêncio, então, e não na murmuração. Porque muitas vezes a gente espera, mas reclamando, questionando, por que isso, por que aquilo, por que o senhor não faz, o senhor esqueceu disso, o senhor esqueceu daquilo, não está vendo meu sofrimento, não está vendo a minha luta. A espera no silêncio nos prepara para as bênçãos de Deus. É isso. Você quer? Calado. Então, de novo, o silêncio não é um sinal de passividade ou fraqueza. Não. Às vezes a gente vê alguém calado, ele é fraco, ele não dá a opinião dele. E alguém pediu, é necessária? Não. Então, o silêncio não é um sinal de passividade ou fraqueza, mas sim um ato de total confiança em quê? Na soberania de Deus. Como eu já falei, é uma declaração de fé, é uma vitória e é também cultiva, sabe? Aumenta o que? A nossa resistência espiritual. É uma total confiança ativa nas promessas de Deus. Então, de novo, não é nada passivo, é um silêncio ativo. E talvez você nunca tenha pensado nisso, mas deixa eu te dizer uma coisa. O silêncio também é um ato profundo de adoração. Eu e você adoramos a Deus quando estamos calados, quietos, esperando por ouvir a voz dele. Adoramos a Deus quando entoamos louvores? Claro que sim, mas também em silêncio. Ao controlar a nossa língua, declaramos que confiamos na sabedoria e na justiça de Deus. Você quer ato maior de adoração do que isso? De declarar a Deus que eu estou confiando é na sabedoria dele, é na justiça dele, é na bondade dele, é na graça dele. Então é um ato profundo de adoração. Eu quero que você saia daqui com uma outra visão da importância do silêncio na tua vida. Imagina também como será, e eu já declaro isso, como será o teu e o meu testemunho quando nós realmente entendermos esse poder e colocarmos ele em prática. É um testemunho para este mundo barulhento de que a força da nossa fé não está no meu braço, mas está em Deus. Isaías 40:31 diz o quê? Mas aqueles que esperam no Senhor, presta atenção, aqueles que esperam no Senhor. Ele espera como? Esbravejando? Não, calado, quieto. Esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tudo isso, voa alto, corre, não fica exausto e anda e não se cansa. Como assim? Porque está pondo a confiança em Deus calado, em silêncio. Quando nós nos calamos, sabe o que acontece? É uma renúncia ao nosso orgulho e um reconhecimento que não temos que lutar todas as batalhas por conta própria. Não. Tiago 4,10 diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará.
Mas tem gente que não consegue ouvir nada sem contestar, sem dar opinião, sem dar o pitaco, e aí o clima já esquenta, já fica chato. Não, quando nos calamos é uma renúncia do nosso orgulho, renúncia de querer provar que está sempre certo, que você é a pessoa que tem a razão. Desculpa falar, mas eu tenho vivido isso, eu sei o que é isso. Então não. Olha que texto incrível também que está no livro de Isaías 30:15. Para mim isso é fantástico. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Isso nós sabemos. Como é que nós somos salvos? Quando nós nos arrependemos e confiamos e declaramos o Senhor Jesus sendo nosso Senhor e Salvador, como está lá em Romanos 10:9. Então é no arrependimento que começa. E no descanso está a nossa salvação, porque agora eu entreguei minha vida ao Senhor e eu descanso nisso. Mas olha o que ele continua dizendo. Na quietude, presta atenção, na quietude, ou seja, no silêncio e na confiança está o seu vigor. Como assim, João? Como é que vigor pode estar linkado ao silêncio, à quietude? Pois não foi eu que falei. É texto bíblico, Isaías 30:15. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, e na quietude e na confiança está o seu vigor. E eu fiquei pensando, como é que pode isso, o silêncio gerar vigor? Sabe por quê? Cansa, presta atenção, cansa falar demais. Cansa querer ter sempre a razão. Cansa, nos esgota querer ter sempre a razão e convencer todo mundo de que você está certo. Não precisa. Por isso que o texto é enfático quando diz que é no silêncio e na confiança. Confiança em quê? Em Deus? Claro, a confiança em Deus não é no teu braço, porque quando você se cala, você está declarando que a tua confiança não está no teu braço, porque o teu braço queria falar. O teu braço queria falar, mas não. Então, se você tem se sentido cansado, exausto, veja se não está falando demais. Queria te falar uma coisa, que isso também seja de gabarito, como tem sido Efésios para mim um gabarito, né? Efésios, deixa eu pegar aqui, 4:29, quando eu já li, mas quero falar de novo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. É um tremendo gabarito para ver se, quando formos falar, se encaixa e pode passar. Então, também quero acrescentar isto aqui, ó. Antes de falar, presta atenção, devemos nos perguntar: nossas palavras vêm de um lugar de amor, sabedoria e verdade, ou são impulsionadas por raiva, medo ou necessidade de estar certo e ter sempre a razão? O que você acha? Quando você fala, na grande maioria das vezes, essas palavras vêm de um lugar de amor, sabedoria e verdade? Ou vem por raiva, vem por medo, vem por necessidade de mostrar que você está certo? Nossas palavras têm que edificar ao invés de destruir. Provérbios 21:23 também diz que quem é cuidadoso no que fala evita muito, não é pouco, muito sofrimento. Tremendo, não? Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Como já falei diversas vezes, o silêncio não é meramente ausência de barulho ou ação, mas é uma disciplina espiritual que requer coragem e fé. Precisa ser corajoso para se calar, porque o desejo da carne é falar. E o silêncio nos desafia a confiar em Deus e abandonar o nosso desejo de controle. E é nessa entrega de que eu opto intencionalmente por me calar, é nessa entrega que encontramos liberdade. Como assim? Liberdade, meus queridos. Liberdade da pressão de provar algo. Que coisa cansativa. Por isso que lá Isaías diz que tira o nosso vigor.
porque é desgastante essa pressão de ter que provar sempre algo, a minha opinião, o que eu acho. Não, somos livres disso, assim como da ansiedade de resolver tudo. Tenho que resolver, então tenho que falar. E também somos livres do esgotamento de depender apenas da nossa força. Quando eu me calo, sabe o que eu estou fazendo e o que eu estou declarando? A minha confiança está em Deus. A minha confiança está em Deus. É Ele que vai agir, é Ele que vai fazer. É uma declaração em Deus. Confio nas suas promessas, na sua bondade, e dessa maneira eu mostro que estou crescendo espiritualmente. Por fim, meus queridos, nossa boca, como já falei, tem que ser uma fonte onde jorra palavras de vida. E, de novo, quando necessárias. Nossa comunicação precisa estimular e encorajar as pessoas a viver uma vida plena em Deus. Por isso que eu digo, fale muito de Jesus, pouco de você e nada dos outros. Precisamos ser abençoadores e encorajadores. Nossa língua precisa estar debaixo do controle do Espírito Santo, isso sim. E nossa comunicação precisa ser santa, pura e motivada pelo amor. Ela é santa, ela é pura, e se for motivada pelo amor, será uma bênção para você e para todos que estão ao seu redor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. E eu quero hoje pedir, Senhor, que o Senhor haja nos nossos corações, na nossa mente, no nosso espírito, que possamos sim entender, a partir de hoje, a importância de estarmos quietos, pois no silêncio há poder, na quietude há vigor, na quietude há descanso, na quietude há dependência de Deus. Se você precisa, no seu lugar, levante sua mão e ore comigo, clamando para que Deus te dê um discernimento para falar menos ou para falar quando necessário, e que as palavras venham do alto, porque de lá sim vem a sabedoria divina. Não da terra, não dos nossos ímpetos, não de momentos de raiva, de momentos de angústia, de tristeza ou de alegria, porque em todos esses momentos nós não vamos ter as palavras corretas e certas. Eu abençoo cada um de vocês, agradeço por esse tempo precioso que estamos tendo e vamos seguir com esta nossa Santa Ceia, que será também algo que vai nos abençoar tremendamente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, irmãos. Confirmando essa palavra que o pastor João acabou de trazer para nós, ontem, curiosamente, no meu plano de leitura da Bíblia, normalmente eu estou fazendo um plano que ele tem várias passagens da Bíblia todos os dias, e ele normalmente tem um provérbio, e o provérbio de ontem na minha leitura era exatamente Provérbios capítulo 10, versículo 19, que ele diz o seguinte, quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. E é muito interessante como isso tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração para essa ceia. A gente vai falar nessa ceia sobre a preparação para a Páscoa. E a preparação para a Páscoa nada mais é do que literalmente um detox. Um detox que ele envolve, em primeiro lugar, a gente tirar os ruídos, tirar os ruídos da nossa fala, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, tirar os ruídos da nossa comunicação, para que a paz venha fluir nos nossos relacionamentos, limpar os ruídos da nossa carne, para que de fato o Espírito venha a prevalecer nessa luta, como Gálatas 5 fala, sobre a carne contra o Espírito, que é mais ou menos o que está sendo vivido nesse feriado, pelo mundo. O mundo, bem da verdade, ele distorceu o verdadeiro sentido desse feriado, porque o mundo, eles aparentam estar em festa, o mundo, nesse carnaval, eles fingem estar numa falsa alegria, que nada mais é do que
uma deturpação da verdadeira alegria que é o início dessa nossa preparação. O verdadeiro feriado, a verdadeira festa está sendo celebrada pela Igreja de Jesus, porque nessa quarta-feira se inicia a preparação para uma jornada muito especial que vai terminar na crucificação. Nesse período, a igreja denominou, isso é o que é comemorado desde os primeiros séculos, os próprios apóstolos, pela tradição, já celebravam esse tempo de 40 dias antes da Páscoa para fazer um jejum. Um jejum que ele se iniciava justamente na quarta-feira, o ato que ele representava o início de jejum na comunidade judaica era justamente as cinzas e o rasgar das vestes. Daí vem o nome do feriado, da quarta-feira, onde se iniciava um tempo de detox, um detox para que as pessoas pudessem mortificar a sua carne e se preparar para que o Espírito venha a se manifestar e a falar com cada uma das pessoas nesse período, até que seja celebrada a data mais especial da nossa fé, que é a salvação feita pelo sacrifício de Jesus. E o mundo acabou distorcendo esse feriado, porque o que foi acrescentado a isso? Dado que na quarta-feira se iniciaria um jejum, esse período de 40 dias é conhecido no mundo como a quaresma, o pessoal falou assim, tá bom, então vamos fazer uma celebração antes, como se a gente tivesse que fazer uma despedida das coisas do Espírito, celebrando as coisas da carne. E é claro que isso veio a reboque de aquilo que a palavra fala das obras da carne, que acabam se manifestando nesse tempo. Mas a gente comemora o inverso, a gente comemora o tempo em que nós iniciamos uma jornada de purificação para que o Espírito venha a falar. E o jejum ele promove essa verdadeira alegria, porque o jejum ele nos desintoxica. Nós estamos muitas vezes na nossa vida intoxicados, intoxicados pelo nosso muito falar, intoxicados pelo nosso mal agir, e intoxicados até muitas vezes por alimentos. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que ela sempre faz uma analogia, e eu já devo ter comentado isso algumas vezes, sobre o processo quando você na sua vida diminui alguns usos de alimentos, principalmente o açúcar. Eu não sei aqui quantos são acostumados, por exemplo, a tomar café sem açúcar. É um processo, você demora para começar a se acostumar com o uso do café. Isso vale também para qualquer tipo de suco, por exemplo. Demora para você começar a tomar o café e degustar o suco sem o açúcar. Mas uma vez que você começa a tomar o café, é impossível para aqueles que já se acostumaram com esse processo de voltarem a usar o açúcar. Por quê? Porque parece que o açúcar ele contamina, ele tira o gosto verdadeiro daquela bebida, ele tira o gosto verdadeiro do café, ele tira o gosto verdadeiro da fruta. E isso faz com que a pessoa fale assim, meu Deus do céu, eu não consigo de jeito nenhum mais tomar uma bebida agora com açúcar. Por quê? Porque houve um processo de desintoxicação. E isso tem uma representação espiritual muito profunda, porque nesse período de preparação, nesse período de preparação para a Páscoa, nós vamos desintoxicar a nossa mente, desintoxicar a nossa vida espiritual, para que a gente possa perceber as verdadeiras alegrias. Quando nós estamos limpos dessas toxinas, quando nós estamos limpos dessa inflamação feita pelo açúcar literal e pelo açúcar espiritual, os hábitos ruins, as coisas que nós precisamos limpar da nossa vida, nós não conseguimos desfrutar verdadeiramente das verdadeiras alegrias. Então o jejum ele tem esse poder, o poder de fazer com que nós possamos voltar a ter alegria nas coisas de Deus, a perceber as belezas das coisas espirituais. E obviamente a gente vive uma luta, porque a carne vai tentar nos puxar contrariamente a isso, mas o Espírito vai nos guiar para que nós possamos viver essa jornada de fé. Como nós falamos, o mundo hoje ele celebra
né, o contrário de tudo isso, né? A palavra fala em Gálatas capítulo 5, no versículo 16. Eu queria que os irmãos acompanhassem essa leitura. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os desejos de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quanto aos que seguem os desejos da natureza humana, no entanto, os resultados são extremamente claros, né? A gente vai ler uma lista aqui de características, mas é só a gente, né, ligar a televisão ou abrir uma página da internet nesse feriado para entender o que são, né, essas obras da carne. A palavra fala, né? A imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Como eu falei, qualquer semelhança com aquilo que a gente observa, né, nesse feriado, né, sendo comemorado pelo mundo, não é mera coincidência, né? Só que a palavra de Deus deixa um recado muito duro e muito claro para nós, né? E nós não podemos ficar silentes, né, ausentes nessa recomendação. A palavra de Deus nos fala, repito o que antes disse, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. É uma mensagem clara, dura, mas é muito importante para o nosso tempo. Nós não podemos ficar ausentes dela, né? A palavra de Deus traz essa recomendação e a gente não pode deixar de prestar atenção. Mas olha que coisa linda que o Espírito pode produzir para nós, né? O Espírito Santo produz este fruto: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as suas paixões e os desejos da natureza humana, e agora vivamos pelo Espírito. Que coisa linda, irmãos. A palavra de Deus fala, né, que as alegrias que vêm do Senhor, a festa que vem do céu, a festa de você poder celebrar, né, as coisas de Deus, isso não produz nenhum peso, isso não produz nenhuma vergonha, diferentemente das festas desse mundo sendo celebradas nesse carnaval, né, elas produzem vergonha, elas produzem dor, elas produzem, né, pesos que a palavra de Deus fala. Porque a alegria desse mundo é passageira e obviamente que, né, é uma festa que celebra tantas coisas da carne, mas a verdadeira alegria da nossa vida está em viver em comunhão com o Espírito, né, de acordo com a sua vontade, no centro da tua vontade. E isso é para nós a verdadeira alegria. Isso é algo que não produz dor, não produz vergonha, mas produz uma alegria duradoura, eterna, porque leva-nos para perto do Senhor. E é isso, obviamente, que, né, essa preparação vai nos fazer, né? Irmãos, que a gente possa receber essa palavra sobre essa desintoxicação, como nós ouvimos nessa mensagem poderosa do pastor João, né? A desintoxicação das nossas palavras, saber quando ficar em silêncio, saber melhor ouvir, saber ter paciência, mas também saber quando falar, né? Mas quando falar, não falar na nossa força, falar na autoridade do Senhor. Esse, né, é o primeiro detox, o detox da nossa língua, mas com isso vem também o detox da nossa mente. Quando nós purificamos a nossa mente, nós limpamos a nossa mente de toda confusão, para que a gente possa ter foco e prazer nas coisas de Deus. Quando nós purificamos o nosso espírito ao mortificarmos a nossa carne, nós fortalecemos o espírito nessa luta, né, para que a gente possa ter alegria nas coisas do Senhor, ter alegria na palavra, ter alegria no louvor, ter alegria, né, na oração, na comunhão entre os irmãos, né? Esse é uma época muito propícia, né, para essa preparação, né? Que a gente possa ter juntos essa jornada, né? A gente vai ter como igreja, né, um tempo de jejum, né? A gente convocou um jejum de Daniel. Tenho certeza que muitos estão animados por participar. A gente inclusive vai
falar mais a respeito disso nas próximas semanas. Para organizar melhor, a gente vai ter uma data específica que depois a gente vai comunicar com melhor efetividade, mas que isso esteja na nossa agenda, né? O desejo verdadeiramente de nos purificar, né? Eu queria orar pelos irmãos, trazendo essa palavra, dizendo: Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por este culto, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse período de ceia, Senhor. E queremos agora liberar, Pai, a tua graça, Senhor, a tua unção e a tua vida, Senhor, para todos os que estão nos escutando, Pai, que possamos, Pai, verdadeiramente, Pai, desintoxicar, Pai, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, Pai, de todo ruído, de todas as coisas, Pai, que tiram a nossa atenção, que intoxicaram a nossa vida, Pai, que estão nos fazendo, Pai, muitas vezes até perder a alegria em estar em comunhão, Pai, que a gente possa se purificar disso, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai, nos perdoa dos nossos pecados, nos perdoa, Senhor, pelas palavras ditas, Pai, que não foram, Pai, sábias, edificantes, nos perdoa, Senhor, pelos pensamentos impuros que muitas vezes permeiam a nossa mente, Pai. Nos perdoa, Senhor, por hábitos e atitudes, Pai, que queremos agora, em nome de Jesus, colocar, Senhor, depositá-los no Teu altar, para que a gente possa, Senhor, viver uma vida onde a gente não tenha do que se envergonhar, Pai. Porque de fato, Pai, as coisas desse mundo trazem vergonha, dor, Pai, peso, e nós queremos deixar tudo isso para trás, para mergulhar, Pai, no Teu rio, Pai, que purifica, no Teu rio que transforma, Pai, que não produz medo, que não produz dor, que não produz vergonha, Pai, mas principalmente, Pai, nos ajuda e nos ensina, Pai, a desfrutar da verdadeira alegria que há nas coisas do Senhor, Pai, que possamos, Pai, nos purificar a ponto de poder, Senhor, experimentar das delícias, Pai, da comunhão do Teu Espírito, Pai, dá-nos prazer, Pai, ao ler a Tua palavra, que possamos, Pai, ao estarmos em comunhão com o Senhor, possamos viver, Pai, com profunda alegria em nosso coração, Pai. Isso assim, Senhor, purifica a nossa vida para que possamos participar, Senhor, não só dos elementos da ceia dessa semana, mas para que possamos guardar isso, Pai, nas nossas vidas, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Que Deus abençoe, Pai, a vida de cada um dos irmãos que estão nos escutando, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.